Olá, tudo bem? Eu sou o professor Odair, professor de matemática do campus Pelotas do IFSU. Nós trabalhamos com cálculo 2 nos cursos de engenharia elétrica e engenharia química e estamos na semana 3 falando sobre derivadas parciais. Falamos aí na semana 3, parte 1, das derivadas parciais de primeira ordem de funções de duas variáveis. E na semana 3, parte 2, então, falamos sobre a interpretação geométrica das derivadas parciais de funções de duas variáveis. Na parte 3, falamos então sobre derivadas parciais de segunda ordem e de ordem superior. Então, neste vídeo, vamos falar sobre diferenciabilidade. Então, você deve lembrar do trabalho com funções de uma variável real, lá no cálculo 1, que se f, definida por um y igual a uma f de x, for uma função derivável, então a derivada é igual ao limite da razão incremental ΔY sobre ΔX quando ΔX vai para zero, onde o ΔX e o ΔY são incrementos de x e y, e a diferença ΔY, diferença de y, é igual a f de x mais ΔX menos o f de x. Quando o tamanho de ΔX for pequeno e se ΔX for diferente de zero, então a razão ΔY sobre ΔX difere de f' de x por um número pequeno que depende do tamanho do ΔX e será denotado por epsilon. Então, o epsilon é dado pela diferença da razão incremental ΔY sobre ΔX e o f' de x, e se o ΔX for diferente de zero. E epsilon é uma função de ΔX. Dessa forma, podemos reescrever a equação acima como ΔY vai ser igual a f'x ΔX mais epsilon ΔX. Note que se o epsilon vai para zero, quando o ΔX vai para zero. Quando isso ocorre para funções de uma variável real, dizemos que a mesma é diferenciável em x. Então note aqui que olha só, quando ΔX vai para zero, isso implica, que epsilon também vai para zero. Essa é a condição da diferenciabilidade em x. Para funções de duas ou mais variáveis, uma equação correspondente a esta é usada para definir a diferenciabilidade da função. Temos aqui então o gráfico de uma função y igual a uma f de x. O gráfico está aqui desenhado em verde, então esta curva, nós temos aqui essa curva representando aqui a função y igual a f de x. Eu tenho ponto fixo na curva x0, y0, ou f de x0. Aqui nesse ponto, então, nós temos a derivada, que é esta linha aqui, esta reta em azul. Nós vamos usar o incremento ΔX, então aqui eu tenho x0 e aqui eu tenho, então, x0 mais ΔX. Este ponto também vai ter como imagem f de x0 mais ΔX. Então, nós vamos escrever a diferença das duas funções, f de x0 mais ΔX, menos f de x0. Isso é igual. Então, essa diferença aqui, nós vamos ter esse pedacinho aqui. Esse pedacinho, nós vamos adquiri-lo de que forma? Essa diferença aqui nesse triângulo, seria o cateto oposto. Então, esse tamanho aqui, nós vamos adquiri-lo de que forma? Nós vamos pegar aqui a função. Eu tenho a variação aqui nesse sentido, é a minha derivada. Então, se eu pegar a derivada no ponto x, índice 0, multiplicar por esse incremento ΔX, por essa diferença de x ΔX, então eu vou ter esse valor desse segmento aqui. Agora eu vou ter mais este erro que eu estou cometendo, porque aqui eu vou correr na minha derivada, na reta tangente. E esse erro aqui, então, nós vamos somar um epsilon, ΔX. Então, quando o ΔX vai para zero, ou seja, esse ponto aqui estiver mais próximo do x índice 0, então ΔX vai para zero, consequentemente,
este erro que nós estamos cometendo aqui, né? Ou seja, o ε1 também vai para zero. Quando isso ocorre, então nós falamos que esta função ela é diferenciável neste ponto. Imaginamos então que essa curva agora f em verde é uma superfície. Então agora considerando uma função z igual a uma f de x e y de duas variáveis, então aqui, como a f depende de duas variáveis, eu posso ter uma variação tanto em x como em y. Então considere que, por exemplo, que aqui nesse ponto na origem seja o x0 e y0. Então aqui eu vou dar um incremento em x, eu vou ter o x0 mais ΔX, aqui eu vou dar um incremento em y, vou ter o y0 mais ΔY. Então eu vou ter a variação em x, a variação em y, e aí eu vou me deslocar desse ponto x0 e y0 até aquele ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY. Então, eu vou calcular a minha imagem nesse ponto, vou calcular a imagem nesse ponto, e aí eu vou fazer a diferença. Então, essa diferença f de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, menos f de x0, y0, vai ser igual. Eu vou fazer essa variação, então, em x, eu vou pegar como nós pegamos aqui, né? Na tangente, aqui na verdade eu vou ter um plano tangente, na qual eu tenho uma variação, então, em x, eu vou determinar através da derivada, então, f índice x no ponto x0, y0 vezes o ΔX, mais a derivada em relação a y no ponto x0 e y0 vezes o ΔY. Agora, em cada uma dessas variáveis, eu vou cometer esse erro que nós temos aqui. Então, eu vou ter um ε1 vezes o ΔX, o erro que eu estou cometendo em relação à variável x, mais um ε2 vezes o ΔY, o erro que eu estou cometendo em relação ao eixo y. Então, eu vou pegar essas duas variações, eu vou fazer essa combinação, né? A taxa de variação em relação a x vezes ΔX, como a gente fez aqui. Agora eu vou ter uma outra variação em y, então eu vou pegar a taxa de variação em y, que é a derivada parcial em y, vezes a variação ΔY, mais os dois erros que eu estou cometendo, em relação a x e em relação a y. Então, nessa situação, se o ΔX e o ΔY forem para zero, quando isso ocorre, e com isso nós tivermos que o ε1 e o ε2 também vão para zero, isso implica que a função f de xy é uma função diferenciável no ponto x0, y0. Então, como nós vimos ali, a definição, então, se f é uma função de duas variáveis, x e y, então o incremento de f no ponto x0 e y0, denotado por delta de f no ponto x0 e y0, é dado por a diferença, né, f em x0 mais ΔX e y0 mais ΔY, menos a f, a imagem, em x0 e y0. E se a função f for uma função de duas variáveis x e y, e o incremento de f em x0 e y0 puder ser escrito como delta f em x0 e y0, vai ser igual à taxa, então a taxa de variação, a derivada parcial em relação a x no ponto, vezes o ΔX, mais a taxa de variação, a derivada parcial em relação a y no ponto, ΔY, mais os dois erros, ε1 ΔX mais ε2 ΔY, onde esse ε1 e ε2 são funções de ΔX e ΔY. Né? Se a gente fizer variar esse ΔX e esse ΔY para zero, consequentemente, os nossos erros ε1 e ε2 também vão para zero, quando, né, ΔX e ΔY vão para 0, 0.
Então, quando isso acontecer, nós vamos dizer que f é diferenciável em x0 e y0. Se isso não ocorrer, então esta função não é diferenciável neste ponto. Aqui nós temos então o teorema: se uma função f de duas variáveis for diferenciável em um ponto, então ela será contínua nesse ponto. Este então é um teorema importante que nos garante a continuidade no ponto. Então basta verificar se ela é uma função diferenciável, então ela vai ser contínua neste ponto. Nós temos aqui uma prova bem simples, não é muito complicada. Então, se f for diferenciável em x0 e y0, teremos que a diferença, da f de x0 mais ΔX em y0 mais ΔY menos a f no ponto x0 e y0 vai ser igual, então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto, ΔX, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto, ΔY, mais ε1 ΔX, mais ε2 ΔY. Passando agora essa imagem f de x0 e y0 para o outro lado da igualdade, então eu tenho que f no ponto posterior, ou seja, x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, vai ser igual a f, imagem f no ponto x0 e y0, mais a derivada parcial no ponto ΔX, mais a derivada parcial em y no ponto ΔY, mais ε1 ΔX, mais ε2 ΔY. Agora, tomando o limite de ambos os lados da equação, quando ΔX e ΔY vão para 0, 0, obtemos que o limite da função f x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, quando pontos ΔX, ΔY vai para 0, 0, vai ser igual a f de x0 e y0. Note que quando eu faço esse ΔX ir para 0, esse termo vai para 0, este termo vai para 0, esse aqui também e esse aqui também. Então resta só esse lado aqui, essa f e essa f no ponto. Como isso aqui é um número, é uma imagem, não depende de ΔX e ΔY, então o limite desse lado aqui vai dar somente o f de x0 e y0. Então note que, considerando que o x0, ΔX, nós vamos chamar de x, e o y0 mais ΔY apenas de y, então, se o ponto ΔX, ΔY vai para 0, 0, é equivalente a dizer que x e y vão para o ponto x0 e y0. Logo, o limite, trocando isso aqui por x, isso aqui por y, fico com f de xy. E a tendência ΔX, ΔY indo para 0, 0, eu troco por xy indo para x0 e y0. Este limite, então, vai ser igual à imagem da f no ponto x0 e y0. O que mostra, então, que a função é contínua no ponto. Então, se ela é diferenciável, concluímos que, então, ela é contínua naquele ponto. Observação. O teorema anterior estabelece que para uma função de duas variáveis, diferenciabilidade implica em continuidade. Quer dizer, se uma função é diferenciável, então nós podemos garantir que ela é contínua naquele determinado ponto. No entanto, e aqui é uma importante observação, a existência de derivadas parciais num ponto não implicam diferenciabilidade naquele ponto. Vamos fazer essa verificação num exemplo abaixo. Então vamos usar esse exemplo que nós já calculamos ali, o terceiro exemplo de derivadas parciais. Mostramos que a função f, definida por f de xy, definida por xy sobre x² mais y², se o xy for diferente de 0, 0, da origem, e 0 se o xy for o ponto da origem. Admite derivadas parciais no ponto 0, 0, no entanto, não é contínua neste ponto. Logo, concluímos que f não é diferenciável em 0, 0. Esse exemplo nós trabalhamos bastante ali na semana 3, parte 1. Caso ainda tenha dúvida, volte lá e assista novamente a parte 1 da semana 3. Fizemos o desenvolvimento algébrico, os cálculos ali para chegar ao caso em que ela é derivável. Achamos as derivadas parciais em 0, 0.
e concluímos que ela não é contínua neste ponto. Fizemos a parte algébrica e também a parte gráfica. Então, se ela não é contínua no ponto, então nós concluímos que ela não é diferenciável em 0, 0. Com esse exemplo, então, nós encerramos essa parte do vídeo que nós falamos sobre diferenciabilidade.